Entra aí neste endereço www.espn.com.br/Juca Entrevista. E querendo ver a programação dos canais ESPN, seja a hora que for, você entra nesse endereço www.espn.com.br/360. A questão do jornalista garoto propaganda. Como é que você a vê? Que é outra questão que eu me lembro agora na Copa da Alemanha. Eu conversava com um jornalista do New York Times e ele me dizia, não, você está brincando comigo. Lá, se acontecer isso, imediatamente o sindicato se manifesta e bota ele para fora. Muda de sindicato. Vai para o sindicato dos publicitários, que é tão decente e digno quanto o nosso. Mas não dá para trabalhar. Nas duas? Isso. É claro que um jornalista, à medida que ele adquire respeitabilidade e passa a representar a parcela da opinião pública, não como um mandatário político, mas como uma voz que deve ser considerada, ou como um olhar que deve ser considerado. Isso acontece também com os veículos, profissionais e veículos de jornalismo adquirem essa projeção na esfera pública, isso é natural, ele precisa tomar cuidado, tanto o jornalista quanto o veículo, para que não surja a impressão de que o seu trabalho atende interesse de um anunciante, de uma empresa, que não seja o interesse do direito à informação do leitor. É por isso que os grandes veículos de informação tomam tanto cuidado com o uso do seu logotipo. Eles, por lógica e pela proteção da sua credibilidade, da sua confiabilidade, da sua reputação, impedem que surja alguma associação que insinue que esse veículo está informando o que informa para beneficiar um anunciante. Isso é mortal na credibilidade. Para o jornalista pode acontecer a mesma coisa. Eu digo pode acontecer a mesma coisa porque eu não quero aqui ditar uma regra universal, mas como lógica, se um jornalista diz compre tal produto, vá para tal hotel, é legítimo que todo o conjunto do que ele informa passa a ser visto com essa pergunta também. Eu preciso dizer isso porque isso vale também no campo político. Eu ocupei um cargo nomeado pelo presidente da República, de 2003 a 2007, como presidente da Radiobras. É legítimo que o público olhe para o que eu escreva e pergunte, mas ele está escrevendo isso para agradar o presidente da República, porque afinal de contas ele foi, ou ele está escrevendo isso para resolver uma disputa interna, porque afinal de contas ele esteve no governo? Sempre essa pergunta surge. É de outra natureza, porque aí não há recurso financeiro envolvido, mas surge, e legitimamente surge na cabeça do leitor esse tipo de pergunta. Por isso, eu procuro tornar transparentes as minhas motivações, aspectos da biografia que podem gerar algum efeito no que eu estou escrevendo. No mais das vezes, aí também, e é pura verdade o que você está dizendo, e sem minimizar isto, e este é um preço que quando você aceita, né, e faz esta opção, você sabe que pagará, claro, não é isso? Mas, da mesma maneira, eu poderia te dizer, alguém pode olhar para mim e dizer, não, ele está dizendo isso porque essa é a posição da Folha de São Paulo, vamos dizer, sou colunista da Folha de São Paulo, né, porque isto é a posição do Frias. Eu posso dizer, não é, porque um colunista tem uma margem de liberdade que, enfim, permite a ele ter uma posição que divirja do jornal. Mas seja como for, mas se o jornal não o digerisse, né, não teria ali. Isso. Né? Isso faz parte. E é bom que a gente discuta isso, que as pessoas saibam. E que quando você escreve, que quando você explicite essas condições. Claro. Porque isso aconteceu num outro campo de cobertura, que é a cobertura de turismo. De uns tempos para cá, sem dúvida, os jornais passaram a explicitar se o repórter viajou com recurso do próprio jornal ou se viajou a convite do hotel, da empresa de turismo, da companhia aérea, porque são elementos que podem gerar dúvidas. Então eu considero que, em tese, e como conduta central, um jornalista deve se proteger
com relação à publicidade, porque passará a ser visto com uma interrogação o que ele escreve ou diz. E isso, inclusive, contamina o próprio veículo Sem em que ele dúvida. trabalha. Sem Então é dúvida. preciso muita atenção nesses aspectos aí. Eu acho curioso nesse aspecto, né, Eugênio, porque, por exemplo, você pega uma TV Globo, né, tão criticada e por tanta coisa, e que ela faz questão absoluta, ele tem como regra que seus jornalistas não podem fazer propaganda. Este cuidado ela faz questão de ter, né? E se isso fosse tão prejudicial ao negócio, certamente quem tem a hegemonia, como tem a Rede Globo, né, trataria de proteger o negócio. Claro. E acho que é exatamente o que ela faz. Mas é claro, isso que é importante, Claro. Porque a informação não é apenas mercadoria. A informação é um direito do cidadão e isso, inclusive, justifica a existência de recursos públicos para assegurar a comunicação pública, porque a informação é um direito, a informação é um direito. Mas a informação também circula como mercadoria. Sem dúvida. O público paga para ter um jornal, uma revista, por informação. Sem dúvida. E ao pagar, ele quer um produto, uma mercadoria confiável. Isso. O núcleo do valor das empresas jornalísticas é a credibilidade. Sem dúvida. Porque é isso. É a contrapartida. Mas é essa credibilidade, inclusive, que justifica que um anúncio esteja naquele veículo. Porque o anunciante quer usufruir de uma relação de confiança. E se o público confia num veículo, ele vai olhar com confiança o anúncio que está lá também. Quando uma emissora procura restringir essa prática dos seus profissionais, ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela está protegendo o núcleo do seu valor ao fazer isso. Então isso apenas reforça o que eu estou te dizendo. É pura verdade. Você se lembra de um episódio. Trabalhávamos ambos na revista Playboy, foi lá feito pelo nosso Ricardo Castilho um teste de vodka. E o maior anunciante de bebida da Editora Abril, uma multinacional, Seagrams, teve a sua vodka em 7º lugar. A vodka pegou uma má classificação. A Seagrams tinha recentemente um novo presidente aqui no Brasil, um americano, que ficou indignado, ligou pro dono da Editora Abril, disse o diabo que ia tirar toda a publicidade e tal. Enfim, marcou-se um almoço com ele num desses restaurantes chiques. Fui lá, eu era diretor da Playboy, com Tomás Souto Correia, almoçar com um americano. Ele sentou bravo. Nos tratando assim como se fosse almoçar com 2 índios. Sentou dizendo, vou tirar, vir nesse almoço, porque o Roberto Tivita pediu, mas vou tirar a nossa publicidade. Nunca me esqueço, Tomás Europeu dizendo, você não vai tirar. Você não vai tirar exatamente porque você viu que as nossas revistas, elas não olham para quem são os nossos anunciantes na hora de fazer suas matérias. E isto é que dá às nossas revistas a credibilidade que ela tem. É isso. Trate de melhorar sua... Nunca me esqueço, o Tomás dizendo isso. Trate de melhorar sua vodka. Que ano que vem, quem sabe, ela pega uma classificação melhor. O americano tem um sorriso. Ele, na verdade, ele falou assim, mas é assim que a gente faz lá. Aqui eu achei que fosse diferente. Não, aqui conosco é bom. Isso faz... É claro, né? É isso. E ele continua anunciando. Isso é muito gratificante na profissão. Porque esse almoço é um verdadeiro emblema. Claro, eu digo sempre, foi assim que eu aprendi a fazer esse troço. Claro, e nós... É isso. E eu aprendi muita coisa com você e a gente aprendeu... É isso, o tempo todo. Revistas. É isso. A gente já volta. Se prend la main